aí, torcedor vascaíno, tudo bem? Tô na área de novo para a gente falar do Vasco num dia marcado por muitas novidades e algumas ruins, hein? Mas eu vou trazer todos os detalhes para vocês, das últimas contratações anunciadas, dos jogadores que o Vasco vem negociando, das perspectivas em termos de acertos, né? E da necessidade do clube ir com força total ao mercado para repor aí à altura perdas importantes dentro do elenco. Mas antes da gente prosseguir, eu conto com a sua moral. Não esqueça do like no vídeo, né? Porque é muito importante para sinalizar para o YouTube o seu interesse. E compartilhe também o vídeo e faça chegar a outros torcedores. Bom, mas vamos começar hoje falando das contratações. O Vasco passou o dia anunciando suas redes sociais seus mais novos contratados. Jogadores que já estavam certos, já vinham treinando com o clube, né? Mas por conta de alguns entraves burocráticos, não eram anunciados. O goleiro Kehler, o volante Pablo Galdames e o lateral esquerdo Victor Luiz. O pacotão do Vasco, que a princípio chega com status de composição de elenco, mas futebol tudo pode acontecer, né? Lembra do Maicon, né? Chegou como composição e terminou o ano como titular absoluto na zaga. De qualquer forma, o trio chega com o contrato até o final do ano, sendo que o volante chileno tem uma cláusula de renovação automática em caso de algumas metas a serem batidas. Vejo uma galera perguntando o que eu acho dessas contratações. Olha, amigos, para ser sincero, acho que o Vasco tinha que pensar mais alto. Óbvio que todo elenco tem jogadores que servem para a composição, mas antes de mais nada, a diretoria deveria priorizar o time principal, que está precisando e muito ser reforçado. Fez um jogo honesto ontem contra o Flamengo, mas precisa melhorar e muito a qualidade do plantel. Kehler, assim como David, estava encostado no Inter, após uma fase negra que viveu. Victor Luiz não foi sequer aproveitado no Coritiba, que acabou rebaixado ano passado. E o Galdames é um ponto de interrogação. As notícias que chegam da Itália não são, assim, nada animadoras. Lógico que nas mãos do Ramon, ele pode render o que rendeu quando atuava no Vélez, mas é tudo meio que subjetivo, né? E o Vasco precisa para ontem de um norte, construir um elenco com peças inteligentes que possam agregar ao plano de jogo do Ramon Dias. Mas vamos aguardar. Vamos ver aí como os jogadores se encaixam e depois a gente emite uma opinião mais abalizada. Mas eu confesso que não me empolgou tanto assim. E eles já estão registrados no bid da CBF, viu? E aptos para estrear. Óbvio que vai depender do Ramon colocá-los em campo, já que não fizeram pré-temporada com o Vasco, por isso não deve estar, né, com um nível mais baixo que os demais. Aliás, o próximo jogo do Vasco é contra o Audax na quinta-feira. O Audax, que é o lanterna da competição, sem nenhum ponto. E tá aí uma baita oportunidade, né, para o Ramon rodar esse elenco. Já não vai ter o Paê, que levou o cartão amarelo, o Jair, que a gente vai falar daqui a pouco dele, o Verratti, que está com um problema na costela. Então, meus amigos, creio que o Ramon vai colocar aí em campo uma equipe mais mesclada, até para não correr o risco de perder mais jogadores na temporada, já que vai atuar contra um adversário mais fragilizado. E em seguida já vem logo um clássico pela frente, né? Então, provável que poupe também bastante jogadores. Bom, eu tava falando do Jair, e essa foi a notícia mais triste do dia, a lesão que deve tirar o jogador por um grande tempo na temporada. O volante se lesionou nos primeiros minutos do jogo de ontem contra o Flamengo, e após passar por um exame minucioso, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado do seu joelho esquerdo. Assim como o Paulinho, o tempo estimado de recuperação é de 8 meses, galera. Poderá praticamente perder toda a temporada. Mais uma oportunidade aí para 777 e para o departamento de futebol do Vasco ficarem atentos. Eu, inclusive, hoje dei uma opinião, agora à tarde, nas minhas redes sociais sobre isso. E vou repetir. As lesões do Paulinho e do Jair, somadas às saídas do PEC e do Marlon Gomes, exigem da 777 do Departamento de Futebol do Vasco reposições à altura. Ficou provado que o time já tinha aí nítidas carências. E com essas perdas, meus amigos, investir virou sinônimo de obrigação. Assim se constrói, né, o protagonismo. E se eles pensam grande, meus amigos, precisam se reforçar. E não é se reforçar com jogadores que podem ser úteis ou apostas, mas sim jogadores prontos, que possam dar uma resposta imediata e que façam a gente não sentir falta dos que lá estavam. Eu vejo o Vasco contratando muito jogador que pode ser útil,
pode ajudar, mas para elevar o nível do time até agora, tá difícil. Toda a força para o Jair e, claro, para o Paulinho, que possam superar esse momento difícil. Bom, mas vida que segue, vamos prosseguir e agora trazer notícias de possíveis reforços. E ontem a gente já tinha trazido aqui mais detalhes do interesse do Vasco no atacante Pedro Henrique, que está no Internacional. As informações atuais que chegam da imprensa gaúcha é que a situação evoluiu muito nas últimas horas e o martelo final depende apenas do Inter. O Vasco já se acertou com o jogador, que vê com bons olhos essa vinda para cá, até porque o Colorado contratou aí muita gente para o setor ofensivo, até atacantes internacionais. E por lá ele está sem oportunidade de desempenhar aí o seu futebol. E vê no Vasco essa oportunidade. Aqui ele chegaria com chances de ganhar uma vaga logo no time titular. Ele ganha, o salário dele é cerca de R$300 mil no Inter, que também vê com bons olhos essa transferência, até para desafogar a folha salarial, né? O contrato dele vai até dezembro de 2025 por lá. O Vasco, a princípio, está tentando aí um empréstimo com opção de compra, né? Então, como o Inter desembolsou cerca de €1 milhão pelo jogador, quando tirou de um time da Turquia, provavelmente vai pedir alto aí para emprestá-lo ao Vasco. Então, esse acordo de números, qual o valor do passe, quanto pode dar agora, né, é o que está faltando aí para a negociação ser sacramentada. Desde ontem eu venho tentando falar com a diretoria do Internacional e o empresário do jogador, o Michael Portela, e estão incomunicados. O empresário, inclusive, eu sei que ele leu as minhas mensagens, visualizou, mas não me respondeu, dando um sinal claro que não quer dar nenhum depoimento no momento desse, onde se está buscando um acerto. E que tem jogo, sim, nessa situação, senão ele já teria descartado. Eu acredito até que até o final dessa semana esse assunto já seja concluído. Agora vamos falar de um outro nome, que foi trazido hoje pelo companheiro Matheus Gilberti, o atacante Breno Lopes, que pertence ao Palmeiras, o queridinho do Abel Ferreira. Pois é, o Vasco tem interesse nesse jogador, que, diga-se de passagem, pertence ao André Cury, empresário que já colocou aí uma penca de jogadores do Vasco, e está negociando com o Palmeiras essa situação. Não é uma situação assim tão fácil, até pelo fato do atleta ter um prestígio junto ao técnico Abel. Mas o Palmeiras está trazendo o Lázaro, que jogou no Flamengo, e isso pode também ajudar numa possível transferência, em que pese o time paulista ter os desfalques, né, certos do Dudu e do Bruno Rodrigues, que se recuperam de uma cirurgia e só devem aí retornar no meio do ano em diante. O empresário do jogador, o André Cury, não quer falar muito, está meio da defensiva, dizendo que não há nada concreto, que precisa conversar com o Palmeiras. Enfim, vamos aguardar, meus amigos. E esse jogador deve ser tentado para a reserva do Verratti, apesar que eu não acho o jogador certo para esse objetivo. E pelo Verratti também está com um problema na costela, eu creio que o Vasco vai tentar acelerar aí a contratação desse jogador. Mais uma vez, vai depender do Palmeiras, que até o momento não se posicionou oficialmente. E além do ataque, o Vasco vai firme atrás de um meio-campo criativo para que possa dialogar ali, ó, com o Payet. A ideia é não sobrecarregar muito o francês. E agora, com as ausências do Paulinho e do Jair, a contratação desse jogador vai virar meio que uma obrigação. Eu recebi a informação hoje de que o Vasco vem conversando com alguns nomes para esse setor, mas ainda não tem fatos concretos para passar sobre nomes. Aliás, um jogador que muitos torcedores pedem e comentam, né, é o meio argentino o Emmanuel Martínez, que se destacou o ano passado jogando pelo América Mineiro. Por hora, não tem negociações com o Vasco, viu? Hoje eu consegui falar com uma pessoa muito próxima à diretoria do Clube Mineiro e me foi passado que, apesar do Alexandre Matos ter uma ótima relação com o atual executivo do América, o Fred Cascardo, esse contato ainda não aconteceu. Eu torço que aconteça, viu? Porque eu acho que o Martínez iria elevar muito o nível do time pela temporada que fez no América. Não à toa, estava cheio de clube aí querendo jogador, né? Cruzeiro, São Paulo. Mas hoje ainda não tem nada oficialmente com o Vasco. Veremos se amanhã pinta, né? Mas é isso, galera. A vida muda de minuto a minuto, o futebol é dinâmico, né? As notícias que a gente está trazendo aqui podem ser mudadas a qualquer momento, né? O futebol muda muito. Então, portanto, fique sintonizado nas minhas redes sociais. E aqui no canal do YouTube, a gente está sempre tentando atualizar as informações. Vou nessa! Amanhã eu estou de volta e a gente se encontra. Um grande abraço, até lá!